Wi-Fi 1. O Wi-Fi 1 foi lançado em 1999 e esta foi a primeira vez que as pessoas puderam se conectar à internet sem fio. Ele operava na faixa de frequência de 2,4 GHz e entregava velocidades de até 11 megabits por segundo, o que era suficiente para coisas simples como navegar na web e enviar e-mails. No entanto, a faixa de 2,4 GHz veio com um grande problema. Muitos dispositivos realmente emitem exatamente a mesma frequência de rádio, como telefones sem fio, fornos de micro-ondas e até mesmo sinais de Bluetooth. Portanto, os sinais de Wi-Fi frequentemente sofriam interrupções ou enfraqueciam sempre que esses dispositivos estavam funcionando. E como a velocidade já era tão lenta, apenas uma pessoa pode usar o Wi-Fi. Então, se houver outro cara tentando se conectar ao Wi-Fi também, a conexão seria lenta demais e sem resposta. Wi-Fi 2. O Wi-Fi 2 também foi introduzido em 1999, assim como o Wi-Fi 1, mas ele utilizava a faixa de 5 GHz. Com essa faixa de frequência mais alta, ele conseguia entregar velocidades de até 54 megabits por segundo, o que tornava o download de arquivos mais rápido e o carregamento de páginas muito mais fluido. E não apenas a velocidade. A faixa de 5 GHz também tem melhor estabilidade em comparação com a de 2,4 GHz. Isso acontece porque a maioria dos dispositivos emite sinais apenas em 2,4 GHz, de modo que a faixa de 5 GHz não sofre interferência desses aparelhos. No entanto, apesar de ser mais rápido e ter menos interferência, o sinal de 5 GHz é mais curto do que o de 2,4 GHz. É por isso que o Wi-Fi 2 era usado principalmente dentro de escritórios, já que a curta distância não seria um problema de qualquer maneira. Wi-Fi 3. O Wi-Fi 3 foi lançado em 2003 e é a geração que tornou o Wi-Fi mais popular para as pessoas comuns. Isso porque ele usa a frequência de 2,4 GHz como o Wi-Fi 1, mas agora sua velocidade pode atingir até 54 megabits por segundo, como o Wi-Fi 2. E essa combinação foi ótima, porque na época o Wi-Fi 1 conseguia atingir uma ampla área, mas era lento. E o Wi-Fi 2 tem uma velocidade maior, mas a área que ele pode cobrir é muito curta. Mas com o Wi-Fi 3, as pessoas finalmente conseguiram boa velocidade e ampla cobertura, que é o motivo pelo qual o Wi-Fi começou a se tornar comum em muitos lares. Wi-Fi 4. O Wi-Fi 4 foi lançado em 2009 e é a primeira geração que suporta banda dupla. Isso significa que o roteador pode transmitir sinais de 2,4 GHz e 5 GHz ao mesmo tempo. As velocidades máximas também aumentaram muito, atingindo até 300 megabits. Portanto, a forma como essa banda dupla funciona é que você geralmente verá duas redes com nomes semelhantes que vêm do mesmo roteador. Agora, digamos que o roteador esteja no segundo andar da sua casa. Se você for para o térreo, seu celular ainda pode se conectar usando o sinal de 2,4 GHz, já que ele tem um alcance maior, apesar da velocidade mais lenta. Mas quando você quiser baixar jogos ou transmitir vídeos, pode voltar para o segundo andar, perto do roteador, para mudar para a faixa de 5 GHz, que pode te dar maior velocidade e interferência mínima. E não apenas isso, o Wi-Fi 4 também tem um recurso chamado MIMO, ou múltiplas entradas, múltiplas saídas. Antigamente, antes de o MIMO existir, normalmente um roteador enviava e recebia dados um fluxo por vez, o que fazia a conexão ter algum tipo de atraso para processar dados. Mas com a tecnologia MIMO, o roteador pode enviar e receber dados continuamente ao mesmo tempo, usando suas múltiplas antenas. Assim, você obtém uma conexão mais rápida e consistente como resultado. Wi-Fi 6. O Wi-Fi 6 foi lançado em 2019 e foi projetado para lidar com muitos dispositivos ao mesmo tempo. Ele usa as bandas de 2,4 GHz e 5 GHz, com uma velocidade máxima de até 9,6 gigabits por segundo. Mas na verdade, o que torna o Wi-Fi 6 ótimo para uso em larga escala não é o upgrade de velocidade, mas sim o fato de ter um novo recurso chamado OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access. Portanto, quando conectado a muitos dispositivos, esse recurso faz seu roteador funcionar de forma mais eficiente, para que a velocidade que você obtém ainda seja rápida. Mas com apenas 4 fluxos de dados simultâneos, o Wi-Fi 6 tem 8 fluxos de dados simultâneos em vez disso. É por isso que este roteador é comumente usado em cafés, aeroportos ou casas que têm muitos dispositivos. E como o OFDMA realmente ajuda a reduzir a latência também, o Wi-Fi 6 é ótimo para jogos online competitivos e chamadas de vídeo, porque eles precisam de uma resposta rápida em tempo real. E por causa disso, hoje em dia existem alguns roteadores Wi-Fi que parecem mais futurísticos com bordas afiadas, o que destaca o recurso de baixa latência. Wi-Fi 6E. O Wi-Fi 6E foi lançado em 2021 e é basicamente o Wi-Fi 6, mas agora ele tem uma nova frequência estendida chamada de faixa de 6 GHz. Então, essa faixa de 6 GHz é muito útil em lugares como escritórios corporativos
ou estúdios profissionais, porque nesses ambientes centenas de dispositivos já estão usando as mesmas faixas de 2,4 e 5 GHz de múltiplos roteadores, o que faz os sinais se sobrepuserem. Então, se você usar essa rede também, a conexão pode ficar instável. É por isso que a faixa de 6 GHz foi criada para que seu dispositivo não sofra interferência com esses sinais sobrepostos. No entanto, nem todos os dispositivos suportam o Wi-Fi 6E ainda. Geralmente, apenas aparelhos de ponta ou principais suportam. E sim, se você está se perguntando por que alguns dispositivos Wi-Fi 6E parecem diferentes dos roteadores usuais, isso acontece porque eles têm sistemas de Wi-Fi em malha, mesh. Basicamente, um sistema em malha usa vários pequenos roteadores colocados ao redor de um edifício para criar uma grande rede Wi-Fi, para que seu dispositivo possa se conectar automaticamente ao ponto mais próximo para obter uma rede mais forte. Isso é especialmente útil porque um roteador comum muitas vezes não consegue cobrir grandes espaços sozinho. O Wi-Fi 7 foi lançado em 2024 e é chamado de Throughput extremamente alto, ou Wi-Fi EHT. Isso porque ele pode atingir uma velocidade máxima de 46 gigabits por segundo, o que é insano. Outra coisa que torna o Wi-Fi 7 superior é porque ele tem um recurso chamado MLO, ou Operação Multilink. Então, normalmente o seu dispositivo só pode usar uma frequência de banda de cada vez, mas com o recurso MLO do Wi-Fi 7, ele pode se conectar a múltiplas bandas ao mesmo tempo e combiná-las. Isso significa que você obtém o longo alcance de 2,4 GHz, mais a alta velocidade e menor congestão das bandas de 5 e 6 GHz ao mesmo tempo. Também, quando usando outros roteadores, você às vezes pode get randomicamente desconectado e então conectado novamente porque há interferência na rede ou congestão. Mas o Wi-Fi 7 tem uma tecnologia chamada perfuração multi-RU. Então, se há interferência, esse recurso vai estabilizar a rede encontrando e usando as outras partes do sinal que estão limpas, ao invés de desconectar e conectar a rede. Mas de todo modo, todos esses upgrades fazem os roteadores Wi-Fi 7 mais caros do que os outros. E apenas um entusiasta de tecnologia ou gamer de alto nível precisaria de Wi-Fi 7 anyway. Para a maioria das pessoas, Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6 é mais do que suficiente para a atividade diária.